mais gostava de a ter. E que tal uma nora como essa? Siamei implorou sinceramente a sua professora para aceitá-la. Ela não pode mais viver sem Li Xiaolong. A professora, embora seja uma educadora, também é uma mãe comum como tantas outras. Ela não consegue aceitar o passado de Siamei, especialmente porque o filho de Siamei já tem 7 anos. Ela não quer que seu filho se case e imediatamente se torne padrasto. Professora, eu realmente amo Xiaolong com todo o meu coração, disse Siamei. Vai doer no começo, mas o tempo cura tudo, respondeu a professora. Você também já é mãe. Se você tiver consciência, não pode fazer isso. Essas palavras atingiram Siamei como um golpe direto no coração. Ela sentiu uma profunda culpa e inferioridade. A professora, temendo ceder, decidiu ir embora apressadamente sem dar espaço para mais conversa. Não importa o que aconteça, ela jamais aprovará esse casamento. Enquanto isso, Li Xiaolong não sabia que sua namorada já havia decidido que teriam 5 filhos depois de se casar. A avó ficou radiante ao ouvir isso, e o pai estava cheio de expectativas, já imaginando em qual creche as crianças iriam estudar. Mas ninguém percebeu que o rosto da mãe das crianças ficou sombrio como carvão. Após o jantar, a mãe de Li Xiaolong foi ao quarto dele e comentou que novos professores excepcionais haviam chegado à escola, não apenas bonitos, mas também altamente qualificados. Ela queria que o filho os conhecesse. No entanto, a mente de Xiaolong estava completamente focada em Siamei, e ele já estava planejando o próximo encontro para que Siamei ficasse mais próxima da sua mãe. Vendo a determinação do filho, a mãe decidiu não insistir com medo de provocar rebeldia. Em vez disso, tomou a decisão de falar com Siamei em particular. No dia seguinte, Li Xiaolong percebeu que algo estava errado com Siamei. Ele tentou ligar para ela várias vezes, mas não recebeu resposta. As palavras da professora estavam surtindo efeito. Ele começou a sentir-se culpado, como se estivesse roubando o filho amado de outra pessoa. Sem resposta, ele decidiu ir até o escritório de Siamei e esperou do lado de fora. Para sua surpresa, viu Siamei desligar o telefone ao perceber sua ligação. Ele queria entender o que estava acontecendo nos últimos dias, mas, antes que pudesse conversar com ela, Siamei recebeu um telefonema. Seu filho havia sido levado por um homem. Aquele homem não era outro senão Gao Shuobin, ex-namorado de Siamei no ensino médio e pai biológico da criança. Gao Shuobin, ao perceber que a situação poderia sair do controle, devolveu a criança quando a mãe de Siamei chegou. Ela, sem saber de nada, convidou Gao Shuobin para tomar chá em casa, mas ele recusou com medo de levantar suspeitas. Enquanto isso, a sogra de Siamei elogiava a habilidade de Li Xiaolong em segurar a criança, afirmando que ele seria um ótimo pai. No entanto, o ambiente estava tenso, e ninguém dizia uma palavra. Para piorar, a mãe de Xiaolong ligou fingindo estar doente, o que o fez correr de volta para casa. Aproveitando a oportunidade, a mãe de Xiaolong pegou o telefone do filho e anotou o número da mãe de Siamei. Ela ligou imediatamente e marcou um encontro para aquela mesma noite. Ao chegar ao café, a sogra de Siamei ficou surpresa ao descobrir que a professora da filha era, na verdade, a mãe de Li Xiaolong. Sem rodeios, a professora deixou claro que era contra o casamento e pediu que a sogra ajudasse a separar o casal. Embora magoada com a rejeição, a mãe de Siamei decidiu lutar para que os dois pudessem ficar juntos, já que se amavam de verdade. A professora, percebendo que não conseguiria resolver o problema de forma branda, tomou uma decisão drástica, chamou Li Xiaolong para uma reunião familiar, e revelou a todos que Siamei era sua ex-aluna, e que a história da gravidez dela havia sido amplamente divulgada na época. O choque foi grande. Todos ficaram surpresos ao saber que Li Xiaolong sabia da existência do filho de Siamei, e que havia escondido isso da família. Ele estava disposto a ser o padrasto da criança de 7 anos. A família ficou indignada, mas Xiaolong manteve-se firme, dizendo que não terminaria o relacionamento. Isso gerou uma grande discussão, com a família afirmando que ele não estava considerando os sentimentos deles. Enquanto isso, a mãe de Siamei chorava, sentindo-se impotente. Ela sabia que sua filha estava pagando por um erro cometido no passado, e temia que ela nunca tivesse a chance de ser feliz novamente. Siga Cenas Narradas.cm para mais vídeos.